Fala, galerinha do cursinho, e aí? E essa galerinha aí, como é que vocês estão? Tudo bem, rapaziada? Bom, eu sei que não tá muito fácil não, né? Como eu falei pra vocês no vídeo de abertura, vai se destacar aquele que se esforçar mais, porque tá todo mundo tendo que submeter o mesmo tipo de situação de aula, né? Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de lembrar vocês que todas essas aulas que eu estou gravando e que vou gravar, a parte teórica, ela já tem lá no Etapa Link, né? Lá no nosso material. Tá gravada, a parte de eletricidade gravada com o professor André. Eu gosto muito o professor André fala com bastante tranquilidade, ele é bem claro na explicação, ele é bastante conceitual, ele mostra bem os detalhes. E o mais legal que, na minha opinião, é o que agrada mais, assim, além de toda essa qualidade de iluminação, estúdio próprio, né? Não é uma coisa feita nas coxas igual a minha aqui. Ele tem cameraman, bom, enfim. Tirando toda a qualidade de produção que o material tem, obviamente, né, que é um material muito bem produzido com qualidade áudio, né, áudio, visual e também de conteúdo com o professor André na parte de eletricidade. Então toda essa aula vai estar lá gravada. E aí eu fiquei com uma dúvida e eu gostaria que você fosse muito sincero quanto a isso, porque eu não tenho problema. Se você, dependendo do que você escolher, você até me ajuda. Olha, eu vou aqui gravar, por exemplo, uma teoria daquilo que eu colocaria na lousa no dia. Mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, essa aula aqui, da forma como ela está apresentada, você vai ver que o vídeo vai ficar um pouco longo, talvez eu até ultrapasse os 15 minutos, que é a minha meta é que os vídeos tenham 15 minutos, mas isso porque eu estou fazendo essa explicação no começo. Mas o que vai acontecer aqui é que eu vou dividir, a minha aula eu vou tudo na sequência. E uma coisa que eu achei legal lá, que o professor André faz lá no nosso material, no Etapa, que ele vai separando por partes. Vamos falar primeiro sobre o que é um resistor. E ele vai indo dividindo, segmentando e fazendo aulas de 5, 6, às vezes aula de 2 minutos. Bom, eu acho que isso vale muito a pena, que ajuda muito, né? Na hora de a gente organizar nossos estudos. E aí ele sempre resolve também um exercício lá. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Se você falar assim, Guma, não, eu quero ter a aula lá do material, mas eu também quero ter a sua gravada. Eu quero ter as duas e depois das duas prontas eu escolho qual eu quero. Beleza, eu vou continuar gravando aqui. Mas se você falar assim, não, Guma, a parte da aula eu prefiro assistir lá do nosso material. Opa, beleza, sem problema algum. E aí onde é que eu vou focar? O que eu vou fazer? Eu vou me esforçar em resolver exercícios. Vou montar listas de exercícios, além do material, né? Que talvez não resolva muito ficar fazendo só do material você já tem aí a resolução, a gente já tem no material também, eu posso até fornecer se você não tiver acesso, mas você tem acesso à resolução. O que eu poderia fazer é dedicar o meu esforço mais em aulas de exercício, exercícios extra. Eu produzo a lista, mando para vocês, mando a resolução escrita e também faço a resolução por vídeo. Bom, então vou fazer o seguinte, aí na plataforma que a gente está usando no Moodle, né, a plataforma lá do EAD, lá da Univem, ali embaixo desse videozinho eu vou colocar lá o meu telefone, o WhatsApp, e aí eu vou pedir para você fazer uma votação. Eu não sei se existe o grupo do cursinho ou o grupo do terceiro, se existir, eu vou pedir para vocês me colocarem no grupo, mas depois eu vou sair, porque eu não posso ficar em grupo de WhatsApp, porque senão eu fico perdido. Mas, ou se não, você vai me mandando no particular. Guma, prefiro que você continue gravando a teoria das suas aulas, porque eu quero ter as duas. Não, eu prefiro assistir a aula lá, porque eu acho que a aula lá está mais compactada, está de um jeito que para mim ficou melhor. Aí eu vou ouvir a opinião de vocês, né? Vou ouvir ao longo dessa e da próxima semana, e dependendo do que as pessoas disserem para mim, eu foco o meu objetivo em outro. Porque assim, ó, do jeito que eu estou aqui, eu vou dar a minha aula, essa aula teórica já está lá no Etapa Link, tá certo? Mas às vezes você fala, não, Guma, eu quero ver a sua versão, eu quero ver como você vai explicar. Eu prefiro ter as duas para eu... Tudo bem, beleza, eu gravo e você fica assistindo as duas, hora minha, hora dele, ou as duas, para confrontar. Agora, se você falar assim, não, a parte teórica eu vou assistir só a dele, aí eu vou focar nos exercícios. Combinado? Então, só para resumir, para a gente poder já ir para o exercício, que nós já estamos aí com 5 minutos quase de gravação. O que você prefere que eu grave? As aulas teóricas, mais os exercícios extras, ou apenas os exercícios extras, e aí vocês ficam com a aula teórica do material. É isso que eu quero saber, tá bom? Beleza, vamos que vamos então! Gente, é o seguinte, aqui essa aula é para a galera especificamente do cursinho nesse momento, se bem que pode ser que posteriormente os alunos do terceiro também assistam. Então você viu que eu coloquei no começo do vídeo aí, ó,
onde que vai estar essa... Se você é do cursinho, ela está na apostila I1, na página 7. Se você é do terceiro ano, ela está na apostila K1, na página 7, tá bom? Então, essa aula aqui já foi dada lá no terceiro, mas pode ser que eventualmente no futuro o terceiro ano assista. Resistência elétrica. Desculpa. Resistência elétrica. A aula de corrente elétrica que antecede a essa, eu deixei ela como para você assistir lá no Etapa Link antes das férias, lembra? Naquela semaninha que teve de quarentena antes das férias. Então eu estou considerando que aquilo foi dado, nós vamos partir daqui para frente, beleza? Mas nada impede você de tirar dúvida comigo lá no WhatsApp, combinado? Manda lá, tira uma foto do exercício que você quer que eu resolva e eu vou resolvendo para você no privado, particular, vai mandando para mim lá que eu vou respondendo para você, tá bom? Muito bem, o que é resistência elétrica? Amiguinhos, todo condutor tem resistência elétrica, todo fio que conduz a eletricidade tem resistência. A resistência, coloquei ali, ó, é uma característica intrínseca do material que faz com que ele coloque ou imponha uma dificuldade para os elétrons atravessarem. Porque tem um atrito que acontece ali e aí ele acaba tendo uma dificuldade de atravessar. Então é essa dificuldade imposta ao movimento dessas cargas dentro de um condutor, a gente chama isso de resistência. Infelizmente, isso é inevitável. Todo condutor apresenta resistência. Cuidado para não confundir. Resistência é uma característica de todo condutor. Agora, existe um dispositivo que nós chamamos de resistor. O resistor já é um dispositivo que tem a finalidade de dificultar. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte, ó, o resistor é um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em térmica. Ele tem a finalidade de aquecer. Em outros circuitos, ele também tem a finalidade de fazer funcionar como divisor de potencial, tá bom? Então, às vezes tem exercício que fala, o resistor é usado como divisor de potencial, porque a gente vai ver que ele divide potencial, porque quando... Minha cachorra resolveu latir agora, mas tudo bem, vamos que vamos. Vou falar, né? Não sei nem se pegou, tô falando aqui, às vezes nem pegou no microfone, mas deve ter pego, né? Mas deve ter pego. Bom, amiguinhos, então o resistor é aquele que transforma energia elétrica em energia térmica. O símbolo de um resistor é sempre parece um serrilhadinho aqui, uma molinha, tá bom? Olha lá. Então, se esse resistor converte energia elétrica em térmica, onde é que eu acho isso? Dentro do meu chuveiro, eu acho isso dentro da chapinha, eu acho chapinha aquela de alisar o cabelo, eu acho isso dentro do secador de cabelo, eu acho isso dentro do meu forno elétrico, da minha churrasqueira elétrica, tudo que foi feito para aquecer, transformar energia elétrica em térmica, tem resistor lá dentro. Micro-ondas não, porque micro-ondas é outro esquema, tá bom? Então aqui está a representação dele. Deixa eu até tirar a mão aqui, deve estar quente, vamos ver. Olha, pessoal, quando eu ligo meu resistor em dois polos, ligados aqui por esse fio representado laranja, fios ideais, eu preciso de uma fonte de tensão, que é a diferença de potencial, e aí vai ter uma corrente atravessando, beleza? Essa corrente, ao atravessar o resistor, ela sempre vai do maior para o menor potencial. Notem que o ponto A, que eu chamei de potencial A, está ligado na placa positiva da minha bateria, enquanto que o ponto B está ligado na placa negativa. Então, o B tem um potencial menor que A corrente elétrica sempre vai, o sentido convencional, né, do maior para o menor potencial, tá bom? E aí um detalhezinho importante. Quando eu for calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu posso fazer a diferença de potencial de A para B ou de B para A. Se eu fizer U a B, eu vou fazer VA menos VB, maior menos o menor. VA menos VB, maior menos o menor, isso vai dar positivo. Agora, se eu fizer a diferença de potencial UBA, ele é VB menos VA, e aí isso vai dar negativo, tá bom? A DDP, a diferença de potencial pode dar positivo ou negativo dependendo da ordem que você faz. Mas não é o caso dessa aula agora, estou colocando aqui porque vai ser oportuno em momentos futuros. Muito bem, como é que eu calculo então a resistência de um resistor? Se ele está submetido a uma DDP, e aí faz com que uma corrente atravesse ele, se você fizer a razão da DDP pela corrente, você encontrou então a resistência desse resistor. Essa formulinha, ela é mais comum de ser apresentada desse jeito, ó, passo a corrente multiplicando, fica U igual a R vezes I, que é o URI. E a unidade de medida de resistor no sistema internacional, se eu fizer a análise dimensional aqui, ó, U é os volts, corrente é o ampere, volt por ampere, é o que a gente chama de ohm, tá bom? É em homenagem ao cientista aí que desenvolveu ou que fez essa relação matemática pra gente. E se esse resistor apresentar uma resistência constante, ou seja, mesmo que você mude a DDP, a corrente muda na mesma proporção, exemplo, dobrei a DDP de 100 para 200 volts, a corrente vai dobrar, sei lá, de 5 para 10 amperes. Se ele tiver
mantendo a mesma proporção, a gente chama esse tipo de resistor de ômico. E o gráfico dele é esse aqui, ó. Passa lá na origem e é uma reta crescente passando pela origem. E observe que a inclinação da reta aqui, que eu chamei de θ, se você fizer a tangente desse θ, deixa eu fazer aqui para você, ó. A tangente daquele θ, tá vendo que forma um triângulozinho aqui, ó? Cateto oposto, quem é esse aqui? O U, sobre cateto adjacente, quem é isso aqui, ó? É o I. Então, se eu fizer U por I, cateto oposto por adjacente, tangente de θ. Então, a tangente da inclinação, esse é o coeficiente angular da reta, né? Coeficiente angular da reta. Tudo bem? Bom, deixa eu só passar o meu giz aqui para perto. Muito bem, amiguinhos. Então, isso aqui é um resistor. Todo fio apresenta resistência, mas nem todo fio é um resistor. Combinado? Muito bem. Agora, por que o resistor por que ele impõe essa dificuldade? Qual é a equação matemática que permite a gente calcular a resistência de um condutor, por exemplo? Então, se você tiver um condutor, imagine aqui um pedaço de fio agora, vou calcular a resistência do condutor. Nós vamos ver que a resistência depende muito das características desse material, desse condutor. Então, basicamente, 3 fatores são importantes aqui. Primeiro, que tipo de material ele é feito? E aí a gente vai chamar essa letrinha aqui do alfabeto grego de Rho, é a resistividade do material. Aqui também vai um parentezinho, essa resistividade ela vai variar com a temperatura. Se a temperatura tiver variações bruscas, a gente vê que a resistividade também muda. Mas se você estiver fazendo um exercício e o exercício não mudou o material e não fala nada sobre variação de temperatura, a resistividade então é a característica do material. Esse fio é de cobre, esse fio é de ferro, é de ouro, é de prata? Bom, dependendo do que esse fio for, existe uma resistividade caracterizada com o material. Também depende do comprimento. Quanto maior for esse comprimento, maior a resistência, nós vamos ver isso. E também depende da espessura que nós chamamos aqui de área. Combinado? Como é que fica então a equação para calcular a resistência de um condutor por suas características geométricas? Olha lá, é a famosa formulinha da Rho lá. Rho, resistividade, L, comprimento, e a área, a espessura do fio. Se o fio for de formato cilíndrico, vale lembrar você que eu posso fazer Rho, ficou apertadinho aqui, né? Rho vezes L, e a área, π vezes R ao quadrado. Cuidado com isso, nós vamos falar aqui já, cuidado com isso, onde o raio é o raio da circunferência aqui, ó, do nosso fiozinho, tá bom? Da seção reta transversal. Muito bem. Agora eu vou chamar você para fazer uma análise de proporcionalidade. O que faz a resistência de um fio aumentar ou diminuir? Vamos analisar? Vamos mexer na resistividade. Se você olhar para a equação, você vê que a resistividade ela é diretamente proporcional, o R é diretamente proporcional a ela. Ou seja, quanto maior for a resistividade de um material, maior será a sua resistência. Exemplo, pega um material que é 3 vezes mais resistivo. Então, se é 3 vezes mais resistivo, ele vai ter 3 vezes mais resistência, tá bom? Quem mais? O fio também é proporcional, a resistência também é proporcional ao comprimento. Então eu quero levar uma corrente elétrica para um lugar muito longe. Quanto maior for esse fio, mais resistência ele terá. Maior será a resistência. Porque imagina, a carga tem que atravessar todo esse fio. Vamos pensar o seguinte, ó, para ficar mais fácil. Imagina que você tem que atravessar um tubo de esgoto cheio de bosta, de coisa, de nojeira lá no tubo de esgoto. Você tem que se rastejar por esse tubo. Você vai ter uma dificuldade, ó, uma resistência, né, para atravessar ali, uma dificuldade. Se esse tubo tiver 5 metros, você se rasteja por 5 metros, beleza. Mas e se ele tiver 20, 30, 100 metros? Você não vai ter mais trabalho para ficar lá se rastejando? Então vamos pensar assim, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência do condutor. Mesma coisa, dobra o comprimento, dobra a resistência. Triplica o comprimento, triplica a resistência. Sempre na mesma proporção. E aqui, as relações de inversamente. O que acontece com a resistência se eu aumentar a área? E lembre-se, aumentar a área é fazer o fio ficar mais grosso. Vamos pensar agora, fazer uma brincadeira com você aqui. Ó, desculpe se você estiver almoçando, comendo alguma coisa. Imagina um tubo de esgoto do vaso sanitário da nossa casa, por onde a gente tem que jogar nosso xixi, nosso cocô fora. Gente, vamos pensar no cocô, né, que é mais difícil, que o xixi é tudo líquido. Se imagina, se esse cano que o cocô tem que atravessar fosse um cano fininho, concorda que ia ser difícil do cocô atravessar? Se eu aumento a espessura ou a área desse cano, o cocô não passa mais fácil? Então a resistência é inversamente proporcional à área.
Se a área aumenta, a resistência, que é a dificuldade, diminui. Na mesma proporção. Dobrei a área, cai pela metade. Então, se aqui eu fizer vezes 2, a resistência vai ser dividida por 2, né? Cai pela metade. Aumenta a área, diminui a resistência, beleza? E aí tem que tomar um cuidadinho aqui, que é por último, para a gente já encerrar, que é quando eu vario esse R. Tem exercício que fala o que acontece se eu dobrar o raio. Não se esqueça que o raio, na hora de calcular a área, ele está ao quadrado. Dá para ver o quadrado aí? Dá, né? Esse raio está ao quadrado. Então, o dobro ao quadrado fica 4 vezes. Então, é o seguinte, se eu aumentar o raio 2 vezes, 2 ao quadrado, 4, a resistência cai 4 vezes. Tudo bem, amiguinhos? Tudo bem isso? Então fique, ou vai para 1/4 do valor anterior, tá? Eu coloquei assim, 1/4 e meio aqui. Tudo bem, pessoal? Amigos, então é isso, ó. Resistor, tá bom? Apresenta uma dificuldade, eu transformo energia elétrica em térmica. A formulinha que nós vamos usar é o URI, e acredite, nós vamos usar muito essa formulinha, tá? E aí também a resistência a partir das características do nosso condutor. Então, para a gente fazer aqui um exercício, deixa eu colocar na tela aqui, só um pouquinho. Cadê aqui? Deixa eu passar aqui para a tela, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, tá? Deixa eu ver. Vamos ver se entrou aí. Entrou, não entrou? Você está vendo aí o exercício... Deixa eu só ver se... foi meu. Voltar. Espera aí. Cadê? Aqui. Isso, deu certo. É que eu sou o editor aqui, entendeu? Eu não sou igual o professor André lá do... Deixa eu voltar que eu tô falando com vocês, você não tá me vendo. Eu tenho que fazer a luta, tenho que gravar, tenho que produzir. Ela nem penteei o cabelo. Banho? Não, banho eu tomei, dá pra ver que eu tomei banho, né? Vai saber, né, nessa quarentena. Faz quanto tempo que você não toma banho falando nisso? Bom, voltando pro exercício aqui, ó, que é o que mais interessa. Olha lá, gente, esse exercício tá na sua apostila aí, tá bom? Acho que é o exercício 29, se eu não me engano. Ele diz assim, ó. Um fio metálico de resistência 1 vezes 10 a menos 4 ohms vezes centímetro tem comprimento de 20 metros, seção circular de área 2 milímetros quadrados. Quando percorrido por uma corrente de 5 amperes percorre o fio, a queda de tensão que ele provoca será de... queda de tensão. Anotei os dados aqui, ó. Deixa eu ficar desse lado aqui, ó. Olha lá. Resistividade, 1 vezes 10 a menos 4, ohm vezes centímetro, cuidado com isso. Comprimento em metros, área em milímetro quadrado. Então nós temos aqui 3 unidades de medida de comprimento com diferentes. Centímetro, milímetro e milímetro quadrado. O que você faz? Uma sugestão é para não ter erro, para não correr o risco de errar, é passar tudo para a mesma, tá? Então, por exemplo, ó, centímetro é 10 a menos 2. Então, isso aqui, ó, 10 a menos 2 com 10 a menos 4, 10 a menos 6, né, vezes 1, estou omitindo 1 aqui, ohm vezes metro. Pronto, passei para metro, ohm vezes metro. Aqui, 20 metros já está ok. Milímetro é 10 a menos 3 ao quadrado, fica 10 a menos 6. Então, é 2 vezes 10 a menos 6 metros, tá bom? Olha, gente, Rho, L, A. O exercício que é a queda no potencial quando passa uma corrente de 5 amperes. Lembra que quando a corrente passa aqui há uma queda no potencial, porque ela vai sempre do maior para o menor potencial? É isso que ele quer, tá bom? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o URI. U igual a R vezes I. Mas cadê o R? Eu não calculei o R. Vamos calcular o R primeiro? Vou ficar aqui no cantinho aqui, ó. Deixa eu dar uma separadinha, ó. R. Para não precisar escrever a fórmula de novo, eu vou copiar daqui de cima, tudo bem? Ó, Rho 10 a menos 6, que é o Rho, né? Rho 10 a menos 6, ou 1 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento L, que é 20, tá bom? Tudo isso dividido pela área, que é 2 milímetros, 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6. Que legal, que legal, que legal, que legal. 10 a menos 6 vai embora com 10 a menos 6. E 20 dividido por 2, faz na calculadora pra gente aí. Vai dar quanto? Vai dar 10, né? Então a resistência aqui é 20 por 2, 10 ohms. 10 ohms é ohm pra caramba, né? Gente, achei a resistência que é 10 ohms. Volta pro nosso URI. Então a queda no potencial será de R, 10, vezes corrente 5, e isso vai dar
50 volts. 50 volts é a alternativa A, B, C, D, E. Alternativa E. E de encerrou a aula. Bom, então eu fico esperando aí o seu contato no WhatsApp para tirar suas dúvidas. Manda para mim foto do exercício, de qualquer frente que você quiser, de eletricidade. O que eu não souber, eu pergunto pro Borg e pro Paulo, tá bom? Vai mandando as suas perguntas, eu vou respondendo para você no WhatsApp. E não esquece de me falar, você quer a aula gravada aqui comigo ou você prefere assistir a que já está pronta no material, tá bom? Ou você quer as duas, na verdade, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima aula. Tchau!